Olá pessoal, estamos de volta com mais uma temporada do Dialética 2026 e hoje a gente está aqui com ele que é produtor cultural, agitador cultural, um dos articuladores aí do Marabá Jazz e outros projetos que vão vir aí, a gente vai falar disso hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Jackson Gouveia. Prazer estar aqui, Ivan. Obrigado pelo convite. Até que enfim deu certo, né? Até que enfim deu certo. A gente estava articulando isso aí e esse encontro aconteceu. Pô, bacana, cara. A gente está feliz de estar começando também essa temporada com vocês aqui. Eu acho que é legal, a gente tem muito que conversar. Jackson, eu queria que tu falasse um pouco de como iniciou a tua trajetória nesse meio da produção. Eu sei que você é muito ligado com a questão de eventos ligados à música, né? A música instrumental, trazendo coisas para a nossa região que o público talvez não teria acesso, né? Como Marabá Jazz, né? A música instrumental por si só. Fala um pouco da tua trajetória, como tu começaste nessa linha de produção. Então, na verdade, eu vim para a região em função de vir para cursar um curso, né, de Ciências Sociais na UFPA à época, né? Cheguei aqui em 2006 e, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu comecei a lidar com trabalho remunerado. E surgiu uma oportunidade para um estágio na FUNAI. Então, de cara, já cheguei aqui trabalhando com o segmento cultural da comunidade, da localidade, né? E isso foi uma porta de entrada para a cultura, né? E aí depois tive alguns outros convites para alguns projetos. Depois eu ingressei na Secretaria de Cultura de Marabá. E ocorre que por 2009, 2010, aí eu tive uma vontade de ter uma produtora cultural, né? Que a gente acompanha bastante alguns projetos que vêm de fora e a gente fica com aquela ansiedade para querer representar a localidade a partir das nossas experiências também. E então eu fundei a The Rock Produções, né, para trabalhar com música. Música é uma coisa que mexe muito comigo. E a música instrumental acabou sendo uma oportunidade viável em função de eu ter visto que existia uma lacuna, né, em torno da promoção da execução dela ao vivo, né? E a música por si só na região, eu acho que ela é pouquíssimo explorada, ela é pouquíssimo ofertada para a comunidade dentro do mundo gigantesco que ela é, especialmente a música brasileira, né? Então, foi mais ou menos por aí que me fez chegar, e a música instrumental eu acreditei que tinha muito, muito potencial mesmo, né? Uhum. E no final das contas a gente conseguiu virar alguns trabalhos interessantes até aqui. Legal, eu estava lembrando agora, assim que eu fiquei sabendo da The Rock Produções, né? Que vocês começaram a trazer show ali em Marabá, vocês trouxeram o Jalu. Fizemos. Aí eu fiquei, cara, Jalu em Marabá, e fiquei sabendo que era uma produtora de Marabá que estava trazendo. Eu falei, cara, isso é muito bacana, cara, sabe? Você trazer para o território aqui, para a nossa região de Carajás, shows que provavelmente seria difícil, né, trazer para cá. Teve também, eu acho que o lá de São Luís, o Phil Veras, né, assim, que eu sou fã dos dois, assim. E aí eu fiquei, pô, bacana. Eu acho que a The Rock começou com uma identidade muito legal, assim, né, trazendo esses artistas mais alternativos que dificilmente a gente não vê na região. E eu fiquei, assim, muito feliz, cara, de ver uma produtora de Marabá trazendo, né, esse tipo de artista, né, para o público. Eu acho que é o papel também, né? Às vezes a gente fala de que, mas o público não gosta. Como a gente sabe que não gosta, né? É uma das coisas que a gente se depara bastante por aí, né? Essa questão de público. E eu geralmente digo o seguinte: a gente não vai conseguir comprovar isso com a realidade a partir do momento que a gente não oferece, que a gente não dispõe. É uma necessidade das pessoas, né? Ter contato com outros tipos musicais. E no final das contas a gente, pelo menos eu percebo, né, que especialmente a partir do poder público, a música ela é mais uma monocultura da região. Sim. Né? Felizmente é isso que ocorre. E a gente tem poucos incentivos, né? E existe essa questão
digamos assim, uma música um pouco mais radiofônica e monotemática que a que a gente tem Uma atualmente. cultura de massa, né? É um mar aberto de tubarões aí que está tudo dominado e você entrar é muito difícil. E aí a gente não tem muitos incentivos para a gente fazer um editorial diferente, para a gente apresentar para as pessoas, né? Uma nova música, né? Como o atual momento da música brasileira, que tem vários artistas do novo cenário e que infelizmente não vêm para cá. E naquele momento a gente entendia que precisava ter um repertório, precisava ter um portfólio para lá na frente, em seguida a gente de repente competir nos editais de financiamento, nos editais de concorrência, para a gente tentar estar apresentando novos modelos de projetos culturais. E, na verdade, o primeiro show que a gente fez foi um show com Os Incríveis, aquela música Milionário, instrumental, com o Netinho na bateria, aquela galera que nos anos 60 no Brasil fez aquela onda da surf music, que é uma galera que tinha assim, classe média, tinha determinados acessos, aí ia pra lá e vinha e fazia aquele rockabilly aqui e tal, não sei o quê. E, na verdade, foi o primeiro a gente fez em Marabá. Fizemos na maçonaria, lá na Velha Marabá. E aí, em seguida... E, na verdade, eu percebi que não era exatamente aquilo, né? Eu queria ir para o outro lado, né? Para esse que tu citaste agora. E, em seguida, a gente fez o Fio Veras no Cine Marrocos, lá em Marabá, já indo para uma perspectiva de teatro, que as pessoas... São poucos shows que tem nesse formato de teatro em Marabá, na nossa região, infelizmente. Depois nós fizemos o Fernando Anitelli, o voz e violão do Teatro Mágico. Teatro Mágico, né, cara? Foi massa. Aí já foi no centro de convenções, já teve uma outra estrutura, isso tudo autofinanciado. São artistas que eu jamais imaginei fazendo um circuito por aqui, assim, tocando na nossa região, porque... além de ser alternativo, são muito bons, né? Ser muito alternativo, a gente tem essa impressão de que a gente escuta isso, né? A gente vive a eterna formação de público, né? E às vezes quem trabalha nessa área escuta muito isso, que isso aí não vai dar gente, o povo não gosta, né? A gente às vezes subestima o gosto do nosso povo. Isso às vezes é um pecado, cara, assim, eu vejo assim, né? Porque relegar a todo um povo, a toda uma comunidade, não, vocês vão ter que escutar só isso, porque é só isso que vocês merecem ouvir. Eu acho isso, às vezes, até cruel, assim, né? E eu acho que para quem atua na área pública, tem que ter essa sensibilidade de falar, não, a gente tem o dever de oferecer para o nosso povo, para o nosso público aqui, para a nossa cidade, opções, cara, né? Da música brasileira, a gente está falando da música brasileira, né? Nada contra a cultura de massa, os grandes shows, acho que tem que ter também, mas eu acho que a gente deve apresentar também, né, cara? Eu também acho que tem que ter. Acontece que tem que também oferecer o outro lado da moeda, né? Sim. Então, infelizmente, isso não acontece. Basicamente, você faz uma programação que ela tem 4, 5 shows e todos dialogam no mesmo segmento, na mesma estrutura musical, e infelizmente... você até limita a capacidade de pensamento das pessoas, né? Exato. De emancipação das pessoas. Isso, infelizmente, acontece. É uma realidade que está colocada aí, né? Paraupebas, alguns anos atrás, já faz bastante tempo, na verdade, o aniversário da cidade era só banda de rock. Durante um bom período, assim, era só bandas, teve Titãs, se eu não me engano, teve Engenheiros também, Capital... E dava muita gente, sabe? Aí, de repente, virou a chave. Não, a gente vai trazer agora o que é o senso comum, né? Novamente, eu acho que nada contra nenhum tipo de música, mas é necessário, às vezes, dar essa oportunidade para o público também prestigiar outros sons, né? E também as políticas municipais, as políticas públicas, né? Elas estão também sendo colocadas de lado, né? A pauta da cultura ela tem sido esquecida, porque você pega um território como o nosso que tem uma íntima relação com os festivais de música. Aqui em Paraupebas aconteceu o FEMPA, né? Sim.
que teve a sua proporção, teve a sua dimensão, mas nada se compara ao que foi o FECAM em Marabá. Sim. E são projetos O FECAM ainda tem? Não, o FECAM ele está há muito tempo esquecido, parado, né? Você pode discutir o formato, que talvez não seja tão atual, tão contemporâneo assim, que você se remete daqueles festivais de TV e tal, de concorrência, né? Mas assim, não acontece mais, que era também um revelador de talentos, né? Sim. Então a música, a gente falando aqui especialmente de Marabá e de Parauapebas, a música é muito forte, nós temos talentos valiosíssimos que estão por aí e são deixados de lado, né? Uma galera que poderia estar se expressando em projetos como esse e infelizmente está fora da pauta. O FEMPA, cara, se a gente fica... de volta e meia a gente toca nesse assunto do FEMPA, né? Porque esses festivais eles servem também como trampolim, né? Como está falando, de certa maneira, para os artistas locais se lançarem. Porque eu acho que a música autoral na nossa região, às vezes, não é fomentada, né? Fala-se muito assim, não, vamos prestigiar os artistas locais. Mas os artistas locais, os músicos locais, que têm um trabalho autoral, às vezes ficam à margem mesmo, né? E esses festivais servem justamente para isso, né? Para dar oportunidade dos compositores, né? Dos letristas, né? Da galera que faz arranjo. E a gente é um celeiro, né, cara? Nossa região aqui do sul do Pará é um celeiro porque a gente tem gente de quase todo lugar do país, né? Então acaba tendo muitas influências de vários ritmos, né? E a gente, na verdade, está perdendo essa cultura de revelar talentos ou de dar continuidade a essa rica cultura musical que o Brasil tem. Porque antigamente esses festivais funcionavam para isso. Você pega o movimento da Tropicália, você pega as bandas de rock como o Paralamas do Sucesso, enfim, todos que participaram de festivais de universidade, festivais de TV, Nara Leão, Leila Pinheiro, no final das contas, né? E hoje em dia os artistas eles são preconcebidos, né? Eles já existe um segmento da população que gosta dessa coisa mais artificial, então se cria um personagem, e aí no final das contas a criticidade se perde também, né? Porque a música, a cultura brasileira, ela é emancipatória, ela é educativa também, ela é social, e isso está se perdendo. Né? E aí a gente tem aqui, voltando para a nossa região, as pessoas estão aí trabalhando muito nos seus projetos individuais, não conseguem alavancar, acabam se deprimem porque no final das contas não conseguem romper uma determinada bolha, uma determinada apresentação, falta de incentivo. A galera daqui da nossa região está indo para Altamira para se apresentar lá no FECANT. Né? E para ser reconhecido como um artista que pode participar de um festival legal. E a gente está aqui e isso não está sendo discutido. O FECANT acaba sendo hoje assim, uma referência, né? Assim, eu lembro eu sou de Altamira, né? Então eu lembro de ter ido nesse festival muito tempo atrás, assim, da criança, e realmente é uma coisa que mexe ali na região da Transamazônica ali, né? Eu acho que é a única representação que nós temos hoje, assim, falando aqui do interior, né? É a única representação forte que a gente tem nesse segmento da música popular, nesse segmento da música enquanto manifestação da opinião, né? Sim. E por outro lado, os projetos que a gente tem na The Rock, eles já vão para o caminho do instrumental, que aí já é uma outra vibe, mas que são cartas que se complementam. Falando sobre essa ausência de festivais no território aqui, em Marabá, Parauapebas, território de maneira geral, os artistas da região eles acabam produzindo, né, com essa coisa do stream agora, eles produzem, colocam nas plataformas e ele seja o que Deus quiser, né? Contando com uma visibilidade que provavelmente não vem. Eu falo isso porque tem bandas em Parauapebas que tem um trabalho fantástico e que tem trabalho lá no Spotify, por exemplo, em outras plataformas também, e que o público nem conhece, né? Bandas de rock, cantoras de MPB. O pessoal do hip hop está fazendo muito isso. O pessoal do hip hop, né? E são artistas que têm um trabalho autoral, né, na região. Eles ficam... A única vitrine que eles têm mesmo, né, para que o povo conheça, é a plataforma de streaming.
Que eu acho legal, eu acho que tem que estar lá também, uma maneira de até furar bolha, mas a ausência dos festivais, eu acho que ela deixa uma lacuna muito aberta, porque o público ter acesso ao artista ali no palco, ter essa coisa, né? A música está virando, cara, um instrumento, um produto de consumo muito volátil, né? A gente está numa coisa que sempre venho discutindo assim, com os amigos que gostam de música, né? Que hoje se a gente não se atentar, a gente acaba consumindo uma música de uma maneira muito fria, né? Não ter mais aquele prazer, às vezes, de sentar, ouvir uma música, ouvir um timbre, ouvir a guitarra, ouvir a bateria. É para todo mundo? Não é. Mas eu acho que a gente tem que proporcionar também a degustação da música, né? E eu acho que assistir um show é o que mais se aproxima né, hoje em dia, né? Porque as pessoas em casa não escutam mais, né? Como antigamente, colocar um vinil ali, uma fita, sentar, não. A pessoa está no celular aqui, no fone de ouvido, e às vezes só ela escutando. Parece que as pessoas estão entrando num mundo cada vez mais particular, né? E a música, ela tem essa coisa também de aglutinar as pessoas, né? A música tem esse poder de reunir, né? De fazer você encontrar, você ter contato e encontrar a cidade. Então, se você monta um projeto de música ao vivo, você revitaliza um espaço histórico, você chama a atenção das pessoas para uma importância histórica de um determinado lugar da cidade. Isso é o poder da música apresentada ao vivo, né? Essa relação do streaming, né, acaba sendo uma alternativa, eu acho que está aí para todo mundo. Não tem como fugir mais, né? Não tem como fugir, mas ao mesmo tempo também pode ser se você vai com uma determinada expectativa, você pode se frustrar, né? Que acontece, é lógico. E aí, estava lembrando, eu vi um podcast da Leila Pinheiro, ela foi fazer um programa que fala sobre jazz, um programa no YouTube chamado Deu Jazz. E aí ela falou, enfim, fazendo uma relação temporal, né? De gerações. Antes você tinha toda uma linha conceitual para você lançar um trabalho. Sim. E também não é puxando sardinha para ninguém, não. Se você tinha que ter um contrato com uma gravadora que financiava um projeto. Esse projeto tinha toda uma estratégia comercial, tinha uma estética, uma narrativa, uma composição de capa. Hoje, qualquer pessoa pode fazer música, eu posso entrar numa IA, fazer uma música e não vai tocar as pessoas. E aí, de repente, eu posso estar imaginando que estou fazendo alguma coisa, mas que no final das contas é só mais um grão no deserto que está sendo jogado. Então, são essas duas questões, né? Acho que sim um canal de expressão, mas também assim, qual que é a expressão, qual que é o rigor que está sendo construído nessa expressão que está sendo montado e colocado, né? Acho que acontece muito. Mas assim, os talentos estão... Conheço muita gente que está fazendo muita música boa aqui, lá em Marabá. E aí a importância dos editais, né? Que financiam esses projetos, que financiam essa produção autoral que a gente está fazendo aqui. E eu acho que, por outro lado, a gente precisa firmar mais essa teia, firmar mais essa rede de colaboração e criar alternativas para isso, né? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, eu acho que esse é o papel, cara. O seu papel, assim, o papel do produtor que articula para que esses festivais possam acontecer, esse circuito musical possa acontecer, porque eu vejo que, às vezes, a gente está vivendo uma era, né, como os terapeutas falam, liquidez, né, cara? As coisas estão muito rasas, muito líquida. Assim, não existe, às vezes, conceito, profundidade, né? E quando a gente perde isso, a gente perde um pouco da nossa humanidade, cara, né? Então, eu acho que a pessoa ir com a família, com o namorado, a namorada, para uma praça, ver um show, isso é o que faz dela humano, cara, sabe? Porque essa coisa da tecnologia, que eu acho bacana, sou entusiasta disso, gosto, eu acho que ela
ela tem que caminhar lado a lado, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar que as coisas, que a tecnologia nos corrompa enquanto ser humano mesmo, sabe? Então eu acho que é o papel do produtor, por isso a importância dos editais, né, do fomento a essas ações, para que as pessoas possam ter essa sensibilidade também, ter um senso crítico, ver um guitarrista no palco, um baterista, né, enfim, eu acho que isso não tem preço, cara. Não tem preço. E... O que me remete ao Orquestra na Praça, que é um projeto muito bacana também, né, que vocês fizeram, e o Marabá Jazz também, né? Aí a gente, nessa veia da música instrumental que a gente pegou, algumas coisas surgiram da experiência da primeira realização do Marabá Jazz, que aconteceu em 2023. A gente realizou lá no Centro de Convenções e, de largada, a gente já fez 3 noites de música instrumental em Marabá. E qual foi o feedback do público? Cara, eu já tinha a sensação de que seria positivo, né? Eu já sempre acreditei, né? Então, numa cidade centenária, você executar pela primeira vez, ao longo da sua história, um festival de música dedicado exclusivamente à música instrumental, com artistas que o grande público da cidade talvez desconheça, né? E, ao mesmo tempo, trazendo gente que transita na Europa, que toca na Ásia, que já venceu o Grammy para tocar em Marabá. E aí a gente ter um público flutuante ali por noite de 600 a 700 pessoas é magnífico. Isso é legal. Certo? E, ao mesmo tempo, fazer convite para grandes artistas nacionais e também oportunizar, nas mesmas condições, artistas locais, remunerando por isso, porque basicamente a gente vive uma cultura de eu vou te dar uma oportunidade para você apresentar seu trabalho. Não se faz isso, né? E isso é uma crítica que eu faço abertamente a contratantes, inclusive da iniciativa pública de Marabá, da nossa região, que acha que o artista local é o cara que precisa de um espaço para divulgar seu trabalho. É quase como se fosse um favor, né? Não, mano. É uma conta que não fecha, né? Então, no final das contas, isso representou isso. A gente foi para o Centro de Convenções, que é um lugar para 1.100 pessoas na plateia. Conseguimos colocar mais de 50% de espectadores, gratuito o festival, com 4 shows por noite. Então, isso já foi um pé na porta muito grande. E artistas locais se apresentando, e dali surgiu uma ideia. A gente apresentou a orquestra nesse festival, a Carajás Marabá Orquestra, tocou na primeira edição do festival, e dali veio um insight. Como é que seria isso, de repente, no ar livre, né? E aí, circular também. Circular. Aí eu lancei uma proposição para o Valquimar, ele topou e a gente fez uma parceria, um projeto que durou 2 edições, e a gente levou para a praça pública, a gente foi para o interior do Maranhão. São Pedro da Água Branca, ver gerações de crianças da terceira idade, e a senhora dizia assim que nunca imaginou que ia assistir um concerto de orquestra na porta da sua casa. Eu vi aqui em Paraupebas, cara, assim, você vê a reação, aqui em Paraupebas também foi numa praça assim, periférica, né? Você vê a reação do público que dificilmente teria acesso a isso, cara. Então, né? Dificilmente teria. E também, né? Intimamente ligado ao repertório popular das pessoas, sim, que é um repertório popular, só que com arranjos instrumentais, com arranjo para Big Band, né? Então, isso são um mecanismo de você aproximar as pessoas com o tão rico que é a música e a cultura brasileira. Isso é maravilhoso, né? Assim, você tem uma banda tocando ali, uma orquestra que é nossa, tocando com arranjos lindos, maravilhosos, música que as pessoas se identificam, o público se identifica, isso desmistifica muito, né? Esse conceito de ser uma coisa erudita. Exatamente. Né? De que esse tipo de evento é uma coisa
para a elite, por exemplo. Não é, cara. Isso é mais popular do que a gente possa imaginar. É tanto que o povo adora, né? E isso também desarma esse argumento de que não tem público. Desarma, porque se você não oferece, se você não dá a possibilidade da pessoa levantar sua curiosidade para uma coisa que muitas das vezes talvez eu não tenha muito contato, né? Como é que você vai saber se ela vai gostar ou não, né? E esse projeto também a gente teve eu acho que coisas que me marcaram de São Pedro, com essa senhora dizendo que jamais poderia imaginar ver isso na porta da sua casa, e por outro lado a gente ter ido para Serra Pelada. Olha só. Serra Pelada. A gente fez a última apresentação do projeto a gente fez lá, e na verdade isso surgiu até como um desafio, né? O patrocinador perguntou como é que seria, falar para nós, vamos, pô. Lógico que a gente vai. Lógico, e a gente foi com o que a gente podia colocar de melhor, e colocamos a melhor estrutura possível, melhores condições possíveis para o trabalho da orquestra, e a comunidade abraçou o projeto, foi bem bonito, e a gente passou por lá e construímos relações lá, então isso é legal, né? Muito bacana, cara. Eu acho que é isso, né? O Dialética tem essa proposta de trazer aqui pessoas que apresentem, porque tem gente também que nem sabe que isso acontece no território, né? É importante a gente saber que na região de Carajás, né, no sul do Pará, existe um projeto muito bacana acontecendo, né? Que às vezes o poder público não sabe, às vezes os empresários não sabem, então a gente tem que, de alguma maneira, também construir uma narrativa, falar, olha, nós estamos aqui, tem produtores, tem pessoas capacitadas, né? Tem muita gente talentosa, tem artistas, né? Porque às vezes a gente fica muito à mercê de ter o artista, mas não ter os produtores, não ter a galera que articula aqui no território para poder fazer as coisas acontecerem. E eu vejo isso já mudando. Nós temos pessoas muito talentosas, você é um deles, que vem ao longo dos anos aí trabalhando nessa questão de ter um protagonismo no território, né? Fazer as coisas acontecerem, ter identidade, que eu acho que é importante, eu sempre falo sobre isso. Porque se a gente esperar que o sistema faça, ele vai fazer sempre mais do mesmo, cara. Então, acho que acaba sendo um trabalho mesmo assim de resistência, né? Mas não aquela resistência, às vezes até burra, uma resistência mais inteligente, né? Assertiva, de buscar as alternativas que estão se apresentando agora com os editais, né? E eu acho que é o momento de a gente se apropriar mesmo, né, dessas possibilidades dos editais, dos fomentos que estão aí, das leis de incentivo, para poder fazer as coisas acontecerem. Porque já foi provado por A mais B que os talentos estão aqui, o público gosta e que é necessário, cara, né? Mais do que nunca é necessário. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem absoluta competência para fazer tão bem ou melhor qualquer outra organização que venha de fora, né? E a gente tem artistas nas mais diversas linguagens na região, no nosso território, com capacidade de se expressar, de se apresentar em qualquer sala, em qualquer casa de show, em qualquer teatro, ou então salão de exposição, como a gente tem pessoal das artes visuais, né? E o que falta, na verdade, eu acho que é um compromisso, né? Porque muitas das vezes o compromisso ele não está com as pessoas que são daqui. Sim. Tá faltando um pouco disso, tá faltando um pouco de critério com os nossos, felizmente. Você pega os editais, se a gente for falar da política dos editais que a gente está vivendo, os primeiros editais precisou uma pandemia para acontecer, porque se dependesse dos municípios e dos estados não ia ter incentivo direto na ponta com os produtores culturais. E foi a pandemia que provocou a descentralização dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Sim. Porque também, se dependesse do governo federal, a gente não ia ter esses editais como nós temos, a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que é uma política pública interessantíssima, que faz o dinheiro chegar na ponta. A Lei Aldir Blanc, ela salvou muitas pessoas que não tinham onde tocar, porque estava tudo parado. Verdade. E, por outro lado, falta o compromisso dos outros entes federativos no sentido de repente, fazer com que esse fermento
seja maior, que o bolo seja maior, os caras não colocam contrapartida. Vamos falar sobre isso, cara. Então isso é gravíssimo, pô. E assim, a gente fala de orçamento das secretarias de cultura, dos estados e dos municípios, e esse orçamento não está sendo participativo com a gente. Falando sobre essa questão das políticas de editais, né, a gente tem percebido que os municípios, né, o estado em si, está com esse discurso a gente está trabalhando, está incentivando, está fomentando com os editais, mas na verdade são recursos do governo federal, né? A gente tem falado sobre isso, como os municípios poderiam, falando aqui do nosso território, Marabá, Paraupebas, como os municípios poderiam impulsionar esses editais, né, colocando mais recursos nele, para que as ações de fato potencializem-se, né? Porque festivais como esse que você realiza e outros tantos que realiza, aí, tanto de teatro, audiovisual, enfim, todas as linguagens possam crescer, cara, porque eu vejo essa questão de a gente na região tem um discurso muito grande de desenvolvimento pós-mineração, né? E às vezes eles não olham para a economia criativa, que é o que a gente faz também, né? Porque a arte e a cultura ela está ligada intrinsecamente com a economia criativa, desde a questão da gastronomia, do turismo, uma série de coisas, né? Mas eu acho que às vezes falta esse olhar mais atento do executivo, assim, de quem está lá no sistema, para aproveitar essa política nacional, entender como ela funciona, porque já está tudo amarrado, cara, né? Já tem como se inscrever, já existe lá os editais prontos, né? Você não tem muita dor de cabeça, só injetar a grana, né? É só colocar. O mecanismo, a metodologia já está pronta, né? Não é difícil fazer, implementar, né? E o papel do poder central, né, do governo brasileiro, a gente falando aqui de governo federal, é justamente apresentar alternativas, apresentar modelos de desenvolvimento para que estados e municípios possam criticar sobre isso e seguir, né? Sim. Guardar relação com isso e fazer. Adaptar para a sua realidade. Adaptar para suas realidades e perceber, pô, os caras estão com uma proposta de financiamento da cultura através de uma política de editais. Tá, beleza. Estados e municípios poderiam, ao invés, não está nem pedindo para que você crie os seus. É como você está falando, já vem efeito cadeia, é só você fortalecer. Exato. E a gente fala de um lugar que a gente tem aqui empreendimentos que são os maiores patrocinadores do Brasil, está ranqueado como os melhores patrocinadores, isso na iniciativa privada. No setor público a gente tem as maiores arrecadações. Então falta de dinheiro não é. Não é. Eu acho que é falta de compromisso. É falta de poder decisório para dizer para os produtores culturais da nossa região que nós estamos com vocês, vocês precisam de quê? É importante falar sobre isso também, porque a gente tem falado sobre a questão do poder público, mas existe também essa contrapartida, né, das empresas do território. Afinal de contas, nós estamos num território rico, né, de mineração, e que precisam, essas empresas que estão aqui, ter um olhar... porque é histórico, né, cara? Essa ausência é histórica, tanto por parte da iniciativa privada quanto pública, né? Que elas precisam, quando eles vêm com esse discurso de desenvolvimento da região, precisam entender que essa área é primordial, cara. Né? Essa área é primordial. Primordial. Que é o que faz as pessoas terem pertencimento, né? É a cultura que faz com que a pessoa se identifique com o território dela, cuide do território dela. Como é que um jovem que não se sente parte do território, porque nada para ele é apresentado, e ele só consegue consumir coisa de fora e não consegue visualizar que ali no território dele também tem arte, tem produção, algo que ele possa identificar. Então, eu acho que esse compromisso também da iniciativa privada, e aqui a gente está falando das empresas, né, das grandes empresas do território, entender que aqui tem muito potencial, tem gente qualificada, né? E eu sei que ela já foi feita algumas coisas, mas preciso ter mais um olhar um pouco mais quase que afetivo, cara, sabe? E tentar buscar entender que
é legal que elas patrocinem coisas grandes pelo Brasil. A gente entender que tem coisas acontecendo aqui que é preciso ter um olhar para cá. É preciso ter um olhar para cá e ninguém está fazendo favor para ninguém. Eu acho que isso é preciso ficar... Não é pires na mão, ninguém está pedindo favor. É uma troca. É uma troca bastante justa. Porque no final das contas, se a gente pega... e a gente que está aqui na ponta da produção cultural e a gente sabe qual é que é a realidade, as nossas entregas não devem para ninguém, não. Não, cara. Não deve. Eu bato na tecla disso. As nossas entregas na execução de projetos culturais não devem nada para ninguém. Então a gente não está pedindo favor. O que a gente está pedindo é participação. Sim. Até porque a gente vive num contexto de sociedade. E uma outra coisa que eu queria dizer também, que a gente está falando de financiamento, de dinheiro da cultura, de orçamento, de participação de empresa, de poder público, orçamento. O dinheiro da cultura é um dos mais fiscalizados que existe. Sim. Se você não apresentar uma prestação de contas competente, você está negativado. E saiu a nova normativa do MINC agora. Acabou de sair, Que ela está cobrando mais ainda essa questão da fiscalização, do relatório, né? Saiu, ainda não tive oportunidade de ver, mas eu vi no noticiário que saiu uma, que vai abrir agora dia 1º o SALIC, né? SALIC, para quem não conhece, é da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, a plataforma pela qual você envia as propostas de projetos culturais para o Ministério da Cultura. E teve um estudo recente, né, do Ministério da Cultura, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e que para cada R$1 investido, retorna 7 e alguns centavos. Então, a indústria criativa, o poder dessa estrutura comercial, que é também a produção cultural, que é a indústria criativa, ela significa e ela importa muito. E é necessário também superar um preconceito de achar que artista não tem contas, que artista não precisa sobreviver, que artista também é trabalhador. E para todo trabalho é necessário haver uma remuneração. A indústria da mineração é incentivada, a indústria automobilística é incentivada, a indústria têxtil é incentivada. O agronegócio nem se fala, né? E aí a gente fica com uma imbecilização coletiva, um surto de Lei Rouanet, Mas eu acho que isso, no fundo, tudo é o propósito. É proposital. Porque não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, mas a gente precisa se organizar, especialmente nessa difusão dessa informação, para dizer que a gente tem conhecimento de causa, de experiência, até mesmo acadêmica, em torno disso, e a gente defender o nosso quinhão. Porque o Congresso está montado em situações absolutamente coletivas e individuais ao mesmo tempo. A bancada da bala, a bancada do agronegócio, e me parece que precisa, nas casas legislativas também, ter as pessoas comprometidas com a cultura e com a educação, né, por exemplo. Essa informação, para cada R$1, 7 e pouco retorno, né? Cara, é um dos segmentos econômicos que mais gera, né? O incentivo à cultura, ele dá mais resultado do que a indústria automobilística, né? E aí, sendo estratégico, inteligente, pensando no país de uma maneira, né, que ele cresça, né? Para mim, às vezes, eu falo, cara, é tão óbvio que investir na área da cultura não é só lazer, entretenimento, é economia, cara, é economia, porque tem toda uma cadeia produtiva. Por que ele não é investido? Porque aí eu chego a uma conclusão que é a única que se aproxima de ter uma resposta mais definitiva, que é porque a arte e a cultura, ela cria o pensamento crítico. E quando o povo tem um pensamento crítico, o povo tem sua independência. E a manipulação fica mais difícil. Então, é melhor mantermos a massa do jeito que está, que é muito mais fácil, através de uma mensagem de fake news ali pelo WhatsApp, eu convencer ela de uma narrativa,
do que ela começar a pensar, falar, não, mas calma aí, deixa eu analisar isso. Então, eu acho que por esse motivo que eles não conseguem olhar para esse viés econômico que a cultura traz. Porque qualquer país um pouco mais digno e inteligente olha para esses números que a cultura apresenta e fala, não, cara, a gente tem que investir nisso porque realmente tem uma cadeia produtiva, gera renda, traz emprego, movimenta a economia local do território, desenvolve, né? Mas também traz um pensamento crítico. E aí, se eles falam, não, pensamento crítico a gente não quer. É a única coisa que, para mim, que responde isso, sabe? Porque se nós analisarmos, que nós nem somos economistas, né? Mas o pouco acesso que a gente tem às informações, se a gente analisar isso, não tem sentido, não faz sentido, cara. A falta de incentivo cada vez maior. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. É porque todos os projetos que a gente vê, todos os projetos que a gente tem trabalhado, coisas também que tu conhece, Ivan, a cadeia de serviços que a cultura contrata, ela mexe com todo o comércio da cidade. Sim. Ela mexe com todo o comércio da cidade. Eu acho que o que falta mesmo insisto nisso, acho que é de fato um compromisso. E a quem eu estou servindo. Muitas das vezes a gente tem os gestores que desconhecem a própria classe artística. Os caras que nunca tiveram contato, os caras que sabe? Tem gestores que são quase sociopatas, tem aversão a Pois gente. Falou em artista, o cara já cria uma animosidade, uma aversão, sendo que ele está ali para ser um operador do trabalho do artista, né? E aí o cara vai e contrata um show de 1 milhão, ele pega 1 milhão do orçamento nosso aqui e manda para São Paulo. Só num show de 1h30. Ele pega 1 milhão daqui e bota para lá. Sendo que a gente capta recurso. Os nossos projetos têm a capacidade de induzir a economia local. De trazer o dinheiro para cá. De trazer o dinheiro para cá, é contrário. E no final das contas, a dispêndio de que energia, né? Com qual ansiedade a gente trabalhando com isso. E no final das contas a gente não percebe apoio. Essa é a eterna pergunta. Será que não estão enxergando o que a gente está enxergando? Que é benefício para todo mundo, inclusive para eles. Inclusive para eles, né? Porque eu acho que não tem nada mais digno para um gestor público ver o crescimento de um determinado segmento da sociedade. Nós estamos falando de cultura, que vê a classe artística crescendo, vê o comércio se desenvolvendo, vê os profissionais da área cada vez mais sendo capacitados para realizar, captar um recurso para trazer para o município, para a região. Não faz sentido, cara. Parece que não faz sentido ver as pessoas da sociedade felizes. Exatamente. Porque mexe com isso, mexe com o sentimento, mexe com o bem-estar, mexe com a vontade de viver das pessoas. E parece que isso afeta. Aí volta lá para aquele discurso que eu falei agora há pouco, né? Eu tenho a impressão que, às vezes, tudo isso é para a manutenção do status quo, o estado das coisas. Sim. Tem que ficar assim, porque é preciso ter os miseráveis, é preciso ter isso, ter aquilo, porque o pensamento crítico é perigoso. A gente vai... A arte e a cultura é a primeira a ser perseguida. É a primeira a ser perseguida, a primeira a ser cortada, né? Justamente por isso. Emancipa a pessoa, emancipa o ser humano. E o ser humano emancipado, rapaz, ele é difícil de manipular, não? Exatamente. Felizmente isso acontece, mas eu acho que o nosso papel é esse, o nosso papel é o de lutar, mas de uma forma, de um bom combate. Eu acho que não saber colocar, conversar. Olhar para frente, né, cara? Olhar para frente, independente de ter ou não ter os apoios que a gente espera. Porque eu espero muito ter o apoio da minha cidade para os projetos que eu estou fazendo. Sim. Porque eu acho que isso faz sentido para todo diálogo com a política pública. A gente está levando projetos de praça pública. E a gente não está captando 10% do que
outras operações captam a preço de R$300 o ingresso, R$400 o ingresso. Isso é uma coisa também. São vários pontos são várias camadas de discussão. E a gente está com, sei lá, com bem menos entregando num nível muito bom de praça pública, né? De graça para o povo. De graça para o povo. E infelizmente isso acontece, mas eu acho que o nosso papel é esse, de persistir, saber denunciar, saber falar, saber apresentar as questões. Eu acho que não romper esse campo das vaidades, mas infelizmente a nossa batalha ela é grande. É grande, mestre. Jackson, indo para as considerações finais, se tiver falar alguma coisa dos projetos novos que vocês vão trazer aí, eu sei que tem coisas vindo por aí. E também, quem quiser conhecer um pouco mais da The Rock, onde é que pode encontrar, por exemplo, o trabalho da Marabé Jazz, tem no YouTube, né? Tem coisa lá. Quem quiser conhecer um pouco do teu trabalho, o trabalho que você faz na região aqui. Enfim, considerações finais. Então, lá no Instagram a gente está com a produtora, a The Rock Produções, @TheRock1. Lá são os projetos que a gente faz. O Marabá Jazz Festival já aconteceu por 3 vezes. A gente ainda está no âmbito de algumas negociações para captar recurso e eventualmente fazer a 4ª edição em agosto, né? Já existe uma repercussão nacional a respeito do evento. Todos os artistas que vêm aqui manifestam uma opinião de que o projeto é bem executado e não deixa nada a dever para outros projetos ou outros palcos que esses artistas tenham passado. E o lance de a gente tratar bem o artista local em todas as suas condições também é um dos fatores que jogam a favor, eu acredito, desse festival. Se a gente se a gente abrir assim um pouco a lupa no Pará ou na própria Amazônia, um dos poucos festivais de música instrumental, né? E é isso. A gente está lá no YouTube, tem algumas coisas, você joga Marabá Jazz, aparece. E quando tiver novidades a gente volta. Meu irmão, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. É isso, gente. Feliz aqui de ter nosso público ali também, vocês estão vendo. Feliz de estar voltando aqui com Dialética, né? Ter conversado aqui com o Jackson. Espero que vocês gostem. O Dialética é um projeto da Casa Lab, né? Um projeto independente que visa trazer um debate, apresentar também os agentes do território e também construir uma narrativa para a região. Um abraço e a gente se vê na próxima. E o velho clichê, curta, compartilhe, manda para todo mundo aí. Tchau!